Aleluia. Se você tiver com sede, não precisa nem ir na cafeteria, só ir ali, vá ao poço, beba da água, né? A bênção de Deus, nós cremos, né? Que Deus tem coisas tremendas. Eu entendo que cavar poços, né, é treinamento para nós sermos vitoriosos. Então eu coloquei, cavar poços é treinamento para a vitória, né? Para que a gente se lembre disso, no meio da dificuldade, no meio da aflição, no meio das lutas, no meio do que quer que seja, nós temos uma razão, nós temos um motivo, nós temos um objetivo. Vai lá no livro de Gênesis, do capítulo 26, né? Enquanto eu vou falando, você vai abrindo sua Bíblia. Nós sabemos que existem níveis em que Deus quer nos capacitar a alcançar. Ele quer que você suba de nível todos os dias, por incrível que pareça, sabe? Ele se alegra com a tua prosperidade, Ele se alegra com a tua realização, Ele se alegra com o crescimento da sua família, Ele se alegra quando você alcança um objetivo e tem motivos para agradecer, ou glorificar, ou bendizer o nome do Senhor. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes parece que a alegria é só nossa, parece que quando nós estamos lutando por alguma coisa que realmente, né, é meio carne, é meio humano, mas não é. Deus conhece a sua necessidade. Dá um beliscão no irmão do lado, de leve, calma. Você sentiu a carne aí? Não é espírito, é carne mesmo. Pois é, Deus criou você carne também. Ele é alma, né, mas tem carne, é corpo. Por isso que eu digo, às vezes o pessoal fica assim: não, mas eu devo ou não devo trabalhar, eu devo ou não devo estudar, eu devo ou não devo comprar minha casa, eu devo ou não devo comprar meu carro, eu devo ou não devo viajar para passear. Ei, Ele criou você com um corpo, e Ele sabe que tem o dia e a noite, né, de propósito para descansar, porque tem algumas coisas que Ele já coloca, vamos dizer assim, de propósito, que é tempo para mudar as coisas. Lembra que Ele fala lá em Provérbios? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para esparramar, mas há tempo para juntar, né? Há tempo para plantar, mas há tempo para colher. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus, se deixasse só na vontade dEle, você seria muito próspero. Se deixasse só na vontade dEle, você não teria enfermidade. Se deixasse só na vontade dEle, você teria o tempo certo de descanso, o tempo certo de trabalho. Você lembra quando Ele criou o céu e a terra? Ele criou os luminares, e Ele disse que criou a lua para a noite e o sol para o dia. Você vê como Ele já criou tudo destinado e determinado? Ele sabia que nós, quando você, pode perguntar para o médico, quando você fica sem descansar, o que acontece? Fica doente, não fica? Quando você também dorme demais, levanta com dor nas costas. Você reparou? Ele é perfeito. Então, se você pudesse deixar Ele ser o Senhor da sua vida, sabe o que ia acontecer? Você ia ser mais próspero do que é, você ia ter mais saúde do que você tem, você ia conhecer mais os mistérios, as particularidades dEle do que você conhece, porque o que Ele tem para nós é perfeito. Ele é perfeito. Apóstolo, então eu não preciso trabalhar? Ele não falou isso. Ele diz: comerás do suor do teu rosto. Então Ele está dizendo o quê? Vai trabalhar. Ele dá as condições e Ele coloca as características. Ele mostra para a gente como nós devemos fazer. Ele coloca lá que a mulher sábia é dificulada e tal. E se você for lá em Provérbios 31, você vai ver, né, a mãe do rei falando para ele como é que ele deveria encontrar a esposa perfeita para a vida dele. Aí você começa a entender que Deus tem tudo muito bem colocado para nos abençoar. Mas para nós é tudo muito estranho, porque a gente gosta de fazer do nosso jeito. Não, meu Deus, se eu combinei que eu ia e eu não for, eu já acho que é o quê? O diabo está operando. Não, o diabo se levantou. Não, e às vezes Deus está te protegendo, está dizendo para você que não é necessidade disso, que tem outras maneiras de fazer, tem maneiras melhores, mas eu não consigo assumir o controle, vamos dizer assim, pegar o controle e falar assim: ó, está aqui, Senhor, o Senhor tem o controle de tudo. Não é que eu de manhã cedo vou levantar e falar: não sei se hoje vou trabalhar ou não, porque afinal de contas eu fechei um contrato com a empresa e disse que eu trabalharia das 8 às 17h30, eu disse que eu bateria lá uma cota, teria lá uma determinação, não iria no sábado, não iria no domingo, mas tem todo um porquê aí no meio. Eu vou seguir aquilo que foi
estabelecido. Mas eu preciso entender que muitas coisas Deus não tem para nós. Você acha que Deus tem droga para alguém? E prostituição? E roubo? Mentira? Assassinato? Você percebe? Nós ultrapassamos limites, mas Ele quer nos dar o quê? Força, graça, poder e autoridade para a gente restituir, para a gente voltar à posição e continuar. É por isso que a gente entende, né, que cavar poços é um treinamento para a vitória, porque nós vamos aprender a fazer sacrifícios da forma certa para alcançar os objetivos certos. Deus disse que a promessa estabelecida sobre Abraão alcançaria a sua posteridade. Então automaticamente a posteridade dele quem era? Isaac. Então se ele foi abençoado e disse que a posteridade dele ia receber, Isaac receberia. Se você começar a declarar na presença de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que vai acontecer com o marido e a esposa? Vão servir ao Senhor. O que vai acontecer com os filhos? E se vier genro, nora, neto, bisneto, todo mundo deveria seguir que critério? Servir ao Senhor. Porque se eu entro nessa dimensão e assumo isso, eu estou dando liberdade para Deus operar na minha casa. E ninguém tentou contra o braço forte do Senhor e pôde vencê-lo. A Bíblia diz: quem contendeu com Deus teve paz. Ele é o Senhor. O que Ele faz é no controle dEle. Só que eu preciso entregar e deixar na mão de Deus, porque se eu quiser tirar, já não está na mão dEle, já está na minha de volta. E assim muitas vezes a gente faz, né? A gente faz isso. Mas aqui ele fala que alcançaria Isaac. E debaixo da orientação de Deus, Isaac foi até Gerar com o rei Abimeleque, rei dos filisteus. Você lembra disso? Diz que haveria uma fome. E aí ele coloca para Isaac que ele não deveria ir para outro lugar, deveria ir lá para Gerar, deveria ir lá para perto de Abimeleque, para os filisteus, e deveria ficar por lá, que Deus o protegeria. E ele foi. E com o tempo ele tentou mentir, dizer que a esposa dele não era a esposa dele, era a irmã dele, mas aí o rei conseguiu ver, e aí percebeu, aí perguntou para ele por que ele fez aquilo, tentando ser rápido, né? Aí ele falou que era por medo de morrer, que poderiam matar ele porque a mulher dele era bonita, e aí ele ia ter problemas, né? Então ele mentiu, e aí o rei ficou com dó dele. Deus logicamente tocou no coração do rei, e o rei disse lá, deu uma ordem: ninguém toque nele, nem na mulher dele, ele é protegido nosso a partir de agora. E o que era para ele para perda se tornou para ganho. O que era para derrota se tornou para vitória. E ali naquela terra diz que ele plantou naquele ano e colheu 100 vezes mais. E aí ele começou a crescer, começou a prosperar muito, começou a ter uma posição diferenciada. E talvez você diga: então acabou aí. Acabou aí. Não, não acabou aí. Aí você vai em Gênesis capítulo 26, versículo 35, não, versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito de nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. Partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote. E diz: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E depois subiu dali a Berseba. A gente pode notar que parecia apenas uma perseguição, né? Naquele momento a gente olha e fala assim: puxa vida, Abimeleque, agora que o cara, puxa vida, ele mandou proteger, ficou amigo, parecia que está tudo bem. Mas ele reparou: peraí, esse homem aí, esse Isaac, está se tornando muito poderoso no nosso meio, está ficando rico demais. A visão dele era: tira ele daqui do meio. Aos nossos olhos parecia apenas um ato de inveja,
parecia um ato de alguém que quer atrapalhar. Aos olhos de Deus, eu acredito que Deus estava olhando e falou assim: eu preciso subir com ele outro degrau. Mas aí a gente começa a entender a base da coisa. Quando ele ficou na terra, ele plantou e colheu 100 vezes mais. Quando ele estava crescendo abundantemente, tiram ele da terra. Ele sabe que a necessidade primária dele, a primeira coisa que ele precisava era água. Como eu disse outro dia aqui, sem luz você pode viver, sem outras coisas você pode viver, mas se tirar água, rapidamente você acaba, os animais acabam, a plantação acaba, tudo acaba. Então ele pensou logo: eu preciso captar água. E ele foi lá, viu que os poços que o pai dele na época tinham sido entulhados. Ele voltou e cavou o primeiro, e aí o pessoal veio para ele e falou: ei, negativo, o poço é nosso. Você já imaginou o coração daquele povo todo que estava com ele? Pô, nós cavamos tudo, liberamos tudo, desgastamos tudo. A primeira coisa que você faria era o quê? Não vale a pena cavar de novo. Não vou cavar porque não vale a pena. Eu cavei, olha aí, agora os caras vieram, pegaram meu poço, roubaram meu lugar, tiraram a minha base. Que negócio é esse? É tipo aquela pessoa que foi trabalhar, fez um grande trabalho no lugar e perdeu o emprego. Ele já não quer mais trabalhar. Não confio mais em ninguém, ninguém é fiel, ninguém é justo, essas pessoas são traidoras. Ou aquela pessoa que namorava um moço ou uma mulher, namorava e de repente foi traído. Nunca mais vou namorar porque eu não posso confiar. Não é assim? O ser humano, ele é extremista. Ele já pode colocar essa base: não vou mais, não quero mais, não vou mais. Eu já vi gente que começou a dirigir e aí roubaram o carro. Não quero mais carro na minha vida. Calma, irmão, ainda tem muito carro para ser roubado, muita coisa para acontecer. Vai adiante. O importante é ter dinheiro para comprar outro, é ver Deus fazer os milagres da sua vida. E aí naquela hora, Isaac teve uma consideração diferente. Ele falou: vamos para o segundo poço. Bom, tá certo, né? Se o primeiro der errado, vamos para o segundo. Mas aí ele vai, cava o segundo, e quando tudo tá certo, a água tá na boca, tudo feliz, o pessoal já fazendo festa, aquela que tá todo mundo comemorando, vem eles novamente e fala o quê? Dá o poço para cá. E ele fala assim: não é brincadeira, vocês esperaram eu cavar tudo. Pensa, por que não vieram quando eu comecei a tirar a primeira pedra? E falar: não, esse poço é nosso. Esperaram tirar tudo, limpar o poço, deixar ele com água, deixar ele prontinho. E aí o pessoal fala: entrega. Eles estavam sendo preparados. Talvez você falasse assim: na primeira eu não desisto, mas na segunda eu desisto. Porque 2 poços, alguém cava um poço num dia? Não, leva tempo, dá muita dificuldade, muito suor, muito, né? Mas ele faz o quê? Vai para o terceiro. E no terceiro, ele toma posse. No terceiro, eles ficam: peraí, esse daí não era nosso mesmo, deixa com ele, porque os 2 nós já pegamos, ele já cavou, já preparou. E aí nós começamos a perceber que Deus só vai poder te abençoar quando você estiver preparado para ser abençoado. Se você para na metade, você ainda não merece. Não é mérito de assim, prêmio, não é isso. Mas ainda não está pronto para dirigir coisas maiores na sua vida. O que adianta você chamar alguém que não sabe dirigir, dá para ele uma BMW, dá para ele uma Mercedes? O que ele vai fazer com aquele carro? Ele não está preparado, não foi habilitado. O que vai acontecer é que provavelmente ele vai bater em algum lugar ou vai deixar na mão de alguém para que alguém dirija por ele. Então nós sabemos que muitas vezes a gente não entende. Mas o trabalhar de Deus, ele vai para e passa a nossa necessidade ou a nossa maturidade. Nós precisamos amadurecer para que sejamos responsáveis por aquilo que Deus quer nos entregar. Sabe, não é simplesmente: Deus, por que é que o Senhor não me dá isso? Por que é que o Senhor não me dá aquilo? Muitas vezes se Ele desse, você ia perder. Você ia se atrapalhar, talvez perdesse até o seu casamento. Talvez perdesse o seu relacionamento com a família. Talvez perdesse até a sua própria vida. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que quando adquirem um bem, pode-se falar até, vamos falar uma casa na praia, e ele começa a ir para a praia, daqui a pouco ele larga trabalho direito, ele já trabalha bem, ele larga igreja, ele larga às vezes até mesmo, começa a ter lá hábitos de bebida, de churrascos e não sei o que, quando ele vê ele está alcoólatra. E aí?
Diz que tem pessoas que não servem para ser ricas. Não é que não servem porque não possam comportar dinheiro no seu bolso, é porque não sabe utilizar o dinheiro, não sabe utilizar o benefício do dinheiro. Então quer dizer que eu tenho que ter o dinheiro, tem que ficar tudo na poupança? Não, ao contrário. Mas quem sabe utilizar o dinheiro faz ele trabalhar para ele, não o dinheiro ficar rendendo problema, mas rende lucro, rende juros, traz empresa, faz outras coisas, abençoa a família. Já viram quantos miseráveis são ricos? Tem muitos miseráveis que são ricos. Aquelas pessoas que não aproveitam o dinheiro, não sabem como gastar, não trata da família, mas ele tem um monte de dinheiro guardado. O que adianta? É miserável. Então, quando nós olhamos aqui, a gente vê a manifestação, né, de Deus na vida dele. Agora, o Senhor dá um poço, Reobote, com águas, com muita água, né, de águas vivas, quer dizer assim, é um poço que não secava, ou seja, que jorrava com facilidade. Quanto mais tirava, mais aparecia. Por quê? Porque a visão dele de sacrifício não parou ali. E agora, e a sua visão de sacrifício, onde está? Será que você está disposto? Será que quando você quer crescer, você procura como? Ou seja, se tiver que estudar, você estuda, se tiver que trabalhar, você trabalha, se tiver que fazer alguma coisa, faz, mas não, com isso você não estraga casamento, você não estraga o teu emprego. As pessoas às vezes querem tomar atitudes que ao invés de ajudar, vão prejudicar. Eu lembro o dia que veio uma pessoa me perguntar, estava até lembrando hoje com o bispo, a pessoa chegou para mim e falou assim: eu quero montar uma empresa, né? Eu falei: pô, eu sou a favor disso demais, eu gosto muito de gente que monta empresa. Eu sou daqueles caras que dá empolgação, eu sou esse sujeito, a não ser que eu vejo coisas que não são boas, eu vejo fragilidade, alguma coisa, eu falo: não, então vai primeiro preparar isso, preparar aquilo. Mas quando a pessoa veio falar comigo, ele falou assim: eu estou trabalhando numa empresa e eu vou montar uma empresa paralela. A primeira pergunta que eu fiz para ele: é produto correlato? Ou seja, é o mesmo produto que você está fazendo numa empresa, você vai fazer na outra, na sua empresa? Aí ele falou assim: eu falei: isso é contra a lei, você vai ser mandado embora com justa causa. E aí a pessoa fica brava comigo: eu vim aqui para pedir a bênção. Filho, eu não vou abençoar coisa podre, porque se você quer que eu abençoe, anda na linha. Tome coragem de andar no rumo certo. Se você montar uma empresa paralela com a empresa que você trabalha e é contratado, vai fazer o mesmo produto que a empresa que te contratou, você está roubando a empresa. Isso está errado. Aí ficou bravo comigo, foi até fora da igreja. São pessoas que não servem para ser abençoadas por Deus, servem para ser abençoadas por elas mesmas, pela sua própria capacidade. Eu nem sei se deu certo ou não, e também não tenho nada com isso. Mas se perguntar para mim o que é certo e o que é errado, eu vou dizer. A pessoa não quer sacrifício. O pastor Juliano um dia perguntou: eu estou na empresa e eu quero sair da empresa, mas não quero fazer acordo comigo, e eu queria começar a minha empresa. Eu falei: você tem convicção do que você está falando? Tem. Você orou e Deus falou o quê? Sim. Pede a conta e sai. Mas eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Você tem convicção que Deus está falando para você sair? Tenho. Então pede a conta e sai. Ele pediu a conta e saiu. Deu super certo. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma orientação de Deus, fazendo o que é certo, e Deus não tem como não abençoar uma pessoa assim. Agora, quando você inventa, complica. Aqui nós vemos aqui a visão dele, de Isaac, fazendo o quê? Vou cavar, porque eu preciso de água, é minha obrigação cavar, eu vou suar, vou sacrificar minha equipe, mas eu vou abrir esse poço. Aí tomaram, ele fez o segundo, tomaram, ele foi para o terceiro, já não tomaram mais. A maturidade vem no sacrifício, na hora que você começa a enxergar todas as dificuldades, mas não para, não se encolhe, não volta atrás, mas persevera, porque sabe que o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminar. Ele é fiel, pode ficar tranquilo. Você pode falhar, mas Ele não vai falhar. E aos nossos olhos muitas vezes achamos a situação só de perseguição e não enxergamos o preparo. O preparo é muito importante. O preparo nos estabelece, ele nos fortalece, né? Nós não estamos abandonados como muitas vezes a gente acha. Quando a gente vê alguém se levantar contra nós, a primeira impressão que dá é: Deus nos abandonou. Negativo. Mas Deus vai te preparar no meio dessa dificuldade, para que você seja mais forte, mais preparado, mais estabelecido,
mais garra, mais determinação, mais coragem para dar um salto. Ao invés de 1 metro, você vai dar 3 metros. Você vai criar uma musculatura diferenciada. E aí, abaixo de Hanara Surihai. Às vezes nós não entendemos o que é criar musculatura. Musculatura só é criada quando você força. Ela não é criada quando a pessoa está só passando a mãozinha, né? Uma vez eu fui falar com uma pessoa que dava treinamento para jogador e aquela coisa toda, e eu falei para ele assim: ó, eu não gosto de ficar levantando peso, aquelas coisas. Não tem uma máquina que ela faça isso por nós? E ele caiu na risada. Ele falou assim: não tem. Porque se tiver, ao invés de você criar musculatura, quem vai criar é ela. Porque quem levanta o peso é ela. Você pode até treinar movimento, mas você, mesmo naquelas máquinas automáticas, coloca o quê? Peso. Coloca peso. Você vê que o cara levanta com a perna, mas lá embaixo está presa o pé. Ou seja, ele tem que fazer força. Mudou um pouco a configuração? Mudou. Já não precisa ir lá e pegar o peso com a mão, porque a máquina tem o peso próprio. Você puxa aquela alavanca, está ali pendurado. Porém, lá existe peso. E quando o sujeito começa, põe uma plaquinha. Quando ele vai melhorando, eu vou colocando 2, 3, 4, para que ele faça o quê? Esforce. E quanto mais esforço, canta, mais a musculatura vai se estabelecendo. Ela vai se estabelecendo. Para quê? Para que chegue o tempo certo. Deus sabe o tempo certo de te abençoar. Ele sabe o momento certo, né? Deus nunca vai te abençoar antes do sacrifício. Ele nunca vai te abençoar quando você está ainda no corpo mole. Não existe para quê? Ele vai te abençoar quando você estiver no meio do sacrifício. Quando você estiver lá no meio da luta, das coisas, é ali que Ele vai mostrar a glória, o poder e a autoridade dEle. Primeiro passou, segundo passou, o terceiro não passou, né? Nós estamos aqui no meio da dificuldade, nos preparando para coisas maiores. Diga, coisas maiores. O que é maior para você? Às vezes a gente fala assim: ah, mas olha lá, o irmão lá, o Bigode. Bigode é meu colega. Outro dia na chácara ele não me reconheceu, só porque ele estava no meio dos jovens, ele não quis conversar comigo. Mas aqui em cima é nós dois só, Bigode, não tem outro não, né? E aí, de repente você fala assim: qual o peso que o Bigode consegue suportar, levantar? Não que eu estou falando que é fraco ou forte, não é isso, mas pela estrutura física, pelo tempo de preparo, é um. Mas de repente eu vou lá e pego o irmão Levi. Está aí o Levi hoje? Irmão Levi, ele levanta você viu os braços dele? A minha perna é o braço dele. Ele levanta um monte de peso lá, não sei o que. Quer dizer, para ele, esforço é muito mais quilos do que para o Bigode. Para o Bigode, menos quilos é o suficiente. Para ele, para poder realmente tracionar a musculatura dele, precisa, sei lá, de quantos quilos? Talvez uns 200, não, 200 também, né? Vou falar 50, vai. Ele levanta lá naquele negócio. Então a medida de cada um é diferente. Mas eu vou dizer para você que Deus conhece a medida de cada um de nós. Ele sabe o quanto você aguenta. Ele sabe o quanto é necessário para a sua vida. Ele sabe até onde você pode aguentar. Diz que Ele não dá um peso maior do que aquele que você possa suportar. É bíblico isso. Então quando nós estamos clamando a Deus, Ele olha para nós, vê a nossa musculatura, vê o quanto falta, e Ele nos dá o peso necessário, não para acabar com você, mas para estabelecer você no poder, na autoridade, na realização. Ah, mas eu não aguento isso. Quando começa alguma coisa eu fico nervoso. Irmãozinho, toma água gelada, come gelo, mastiga ele, mas entenda, Deus vai preparar você para grandes vitórias, mas as grandes vitórias vão passar pelo sacrifício. Você não vai ficar preso, não vai ficar retido, não vai perder, mas vai ter que sacrificar, vai ter que correr atrás. É nisso que Deus considera. É interessante, irmãos, às vezes a pessoa fala assim: eu queria comprar um fusquinha. E para comprar um fusquinha ele precisa de muito dinheiro? Não precisa.
Mas aí veio outro e falou assim: não, eu queria comprar uma Lamborghini. Precisa de muito dinheiro? Então quem vai juntar dinheiro para comprar um Fusquinha, ele consegue juntar mais rápido, uma pessoa normal, lógico, do que alguém que vai comprar um carro muito caro, porque ele vai precisar lutar mais para isso. Nós precisamos entender que o sonho que arde dentro de nós, tem um tamanho. Já pensou nisso? Se eu sair aqui perguntando o sonho de cada um, nenhum é igual ao outro. Eu vou perguntar para um, ele fala assim: eu queria uma casa própria. Aí eu vou perguntar para o outro, ele fala: eu também queria uma casa própria. Mas quando eu volto aqui, ele fala assim: para mim tem que ter 2 quartos, 2 banheiros, um quintal para as crianças brincar. Quando eu vou lá do outro lado, o cara fala: eu preciso de 4 quartos, eu não preciso de quintal não, só uma garagem, mas eu preciso de 4 quartos, de preferência tudo suíte. Os dois querem uma casa, mas as proporções que cada um quer é diferente. E é aí que começa a diferença sobre cavar os poços. Aí começa a diferença sobre o sacrifício. Porque quando você sonha com coisas maiores, você traz para você também o quê? Sacrifícios maiores. E essa habilidade faz de você um campeão. Alguém já reparou quando aqueles caras vão saltar com vara? Ele vem correndo e aquela vara faz uma envergadura, parece que até que ela vai quebrar. Ela vai assim, toinha, e o cara vai subindo. Mas ganha quem saltar mais alto, sem bater na barra. E aí você vê aquele pessoal treinando, e eles vão subindo, aí sobe mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. Fala: mas o que é 5 centímetros? É o necessário para ele ser campeão, porque o outro foi 5 centímetros a menos. Se você começar a pensar nisso, você vai ver que os teus sonhos é que vão delimitar, ou vão declarar qual o tamanho do sacrifício que você tem que fazer. Você não vai ficar reclamando dos outros. Você vai começar a entender que quando você quer sentar na cadeira do ajudante, o sacrifício é um. Quando você quer sentar na cadeira vamos dizer, do assistente, o sacrifício é outro. Quando você quer sentar na cadeira do supervisor, o sacrifício é outro. Do gerente é outro, do diretor é outro, do patrão é outro ainda maior. Então a cada nível que a gente procura, o sacrifício vai ter que ser maior. Então não adianta você ficar reclamando. Falo, não adianta eu reclamar. O sacrifício é inerente ao sonho. Eu sonho com alguma coisa, eu tenho algum projeto, eu vou ter que lutar por ele. Então ao invés de reclamar, eu faço o quê? Me aperfeiçoo, eu me melhoro. Apóstolo, mas eu não estou conseguindo sozinho. Meu irmão, então olha para o céu e diz: Deus, olha eu aqui. Porque Ele está aí, querendo te ajudar, querendo te fortalecer, querendo te abençoar. Mas você quer fazer na sua força própria, na sua capacidade humana. E capacidade humana é limitada, mas a força de Deus é limitada? Não é, irmão. É aí que entra a sabedoria espiritual sobre a sabedoria humana. Todos nós temos dons humanos, materiais, físicos. Mas quando nós pegamos o nosso dom humano, nosso dom secular, e associamos a manifestação de Deus, ela se torna totalmente diferente. É onde nós explodimos, é onde nós crescemos, é onde nós não conseguimos, as pessoas não conseguem controlar a gente. Por quê? Porque você já era uma pessoa que tinha alguma sabedoria, algum conhecimento, mas quando você colocou a manifestação de Deus, que é ilimitada, você começa a enxergar com os olhos de Deus, começa a andar com a vontade de Deus, começa a abrir mão das coisas que não agradam a Deus, e aí você recebe a vitória sobrenatural, que está acima do controle humano. É aí que as coisas começam a acontecer, que você fala: olha, eu nem imaginava que fosse acontecer isso, mas aconteceu. Eu não conseguiria sozinho comprar, mas comprou. Eu não ia ter domínio sobre isso, mas teve. Porque fugiu do seu controle, mas entrou na manifestação do controle de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Deus, quando olha para isso, Ele se apresenta. Diz: Deus se apresenta. Ele gosta de se apresentar, irmãos. Deus não é aquele que quer ficar escondido lá atrás, que não quer ser visto. Ao contrário, Ele quer ser chamado. Ele quer que você chame Ele para perto, que você mostre para Ele: apóstolo, mas Deus não vai lá em casa. Tem gente que fala assim: apóstolo, o senhor vai um dia lá em casa? Eu falo: vou.
Aí ele fala, então tá. Ele só esqueceu que ele não deu endereço, que ele não marcou dia, não passou nem o número de telefone. Você acha que eu vou na casa dele? Quando alguém quer a sua visita, ele prepara a casa, ele normalmente faz um café pelo menos, ou um chá, ele diz que vai te esperar naquela hora, naquele local e tal. Tem gente que está falando que Deus não aparece, mas ele não convida, ele não chora nos pés do Senhor, não chama a atenção dele, não mostra para ele que se ele vier, ele vai encontrar. Imagina que Deus olhou para Isaac e viu aquele cara só ali na luta, e ele falou, ele quer, vou me apresentar a ele. Versículo 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus aparece a Isaac depois de ele ter cavado os poços. Ele não apareceu no meio, ele apareceu depois. Apóstolo, não era melhor ele aparecer no meio? Agora você é Deus, né? Está querendo dizer para Deus a que hora que ele deve chegar, né? Ah, meu Deus do céu, como é difícil, né? Deixa Deus ser Deus. Ele vai esperar você sacrificar para ele aparecer. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai dar um up no seu coração. Quando a gente alcança o objetivo, fala, eita, é nóis, irmão, é nóis, a gente não sei o que, a gente vai fazer, igual de próxima chácara a gente vai, meu Deus, né? Coisa de Deus, coisa poderosa. Não é assim? Por quê? Porque você alcançou, porque você conseguiu, porque você sabe que você é capaz, você passou pela moinha, pela dificuldade, mas saiu do outro lado dizendo, ei, culto de ação de graça lá em casa, a coisa virou, parecia que não ia dar certo, mas está dando e nós vamos chegar lá, né? Você levanta, respira fundo e diz, tem mais, da onde começou isso, Deus vai fazer mais. Ele naquele momento olhou e falou, puxa vida, Deus vai até ele só para dizer para ele, Isaac não sabia da promessa? Sabia. Isaac sabia da promessa que tinha acontecido com o pai dele. Vocês lembram que esse Isaac foi aquele que foi para cima do altar, daquele lugar que o pai dele amarrou ele, colocou em cima da lenha, pegou o cutelo, ia fazer o que com ele? Ia matar ele. E aí Deus falou o que? Não faça isso, Abraão. Olha para trás, quando olhou tinha um animalzinho amarradinho ali, prontinho para ser colocado no altar, não o filho. Agora você acha que Isaac não sabia? Ele conhecia o poder de Deus, sabia que havia um Deus, mas ele sabia também que ele não podia parar na metade. Tem crente aí? E por que você para na metade? Por que você fica toda hora, dia, mês, ano, não vai dar certo? Por que você diz, que perseguição, hein? Você fala, o diabo está operando. Para de dar glória para Satanás e começa a dar glória para Deus. Começa a dizer, o meu Deus, segundo o seu poder, segundo as suas maravilhas, Ele vai me abençoar. Para de começar a apontar as coisas ruins e começa a gastar o seu tempo para glorificar a esse Deus. Apóstolo, mas não está fácil. Entre não estar fácil e já ter morrido tem uma diferença, não é verdade? Porque a palavra diz, Senhor, na sepultura quem te glorificará? Se morreu, já era. Está lá em Hebreus, fala lá, ao homem só dado morrer uma vez, seguindo sua posição, seu juízo. Quer dizer, se morreu não tem mais glória. Deus não vai perder você, nem vai perder o objetivo que Ele colocou na sua vida, nem vai deixar que o seu sonho caia por terra. Mas quando você lembra de José, alguém lembra de José? Zé do Egito, né? O Zé do Egito, ele passou momentos difíceis. Foi jogado na cisterna, vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, foi preso, da cadeia ficou lá um tempão, e aí daí ele sai para ser o quê? Governador. Todo mundo queria sair para ser governador, mas ninguém ia querer entrar lá como escravo, não é verdade, irmão? Mas Deus esqueceu dele? Não.
Mas ele esqueceu de Deus? Em todo tempo, em toda dificuldade, ele não mudava o seu perfil com Deus. Ele, nenhuma vez você vê ele praguejar, vê ele reclamar, vê ele dizer assim: então hoje é o dia, tem aquele pozinho branco aí, eu vou dar uma cheirada, porque hoje o negócio está ruim. Tem aquela maconhazinha, eu vou dar uma fumada, porque hoje está ruim. Tem aquela cachaçazinha que eu vou dar uma tomada, uma talagada, porque hoje o negócio foi ruim. Não acontece, irmão. Por que não acontece? Porque ele verdadeiramente acreditava em Deus. A visão dele de Deus era uma só: Deus é o Senhor soberano e Ele me ama. Mas mesmo sendo traído pelo irmão, ele continuava. Ele estava sempre pronto para continuar, para ir além. Mas por quê? Porque ele confiava aonde ele ia chegar. Ele sabia: eu vou chegar, eu vou alcançar. Ele não sabia que ia ser governador, mas ele sabia que Deus ia dar a ele uma posição de restauração e o nome de Deus seria glorificado na vida dele. Por quê? Porque cada lugar que ele entrava, ele fazia o melhor e ele sempre se tornava a cabeça. Entrou de repente na casa de Potifar, virou o gerente da casa, vamos dizer assim, o administrador. Foi para a cadeia, virou o quê? Administrador da cadeia. Ele sabia: peraí, o meu comportamento me leva para cima. Diga: o meu comportamento tem que me levar para cima. Quando eu honro a Deus, automaticamente eu vou acabar indo para cima. Mas quando eu honro o inimigo, o mundo, é a maior chance de eu descer. Eu preciso escolher qual é o caminho que eu vou seguir, né? Não tenha medo das dificuldades. Deus estará com você, te levando a alcançar as realizações necessárias, mas você precisará se dispor para receber sacrifício. É o sacrifício. Você vai ter que estar pronto no meio da dificuldade a glorificar a Deus. Quando fala de Pedro na cadeia, né? Quando eles estavam presos, o que ele fazia quando ele estava na cadeia? Diz que ele fazia o que? Cantava e orava. Já pensou? Se for jogado numa cadeia hoje é ruim, mas naquela época era bem pior, porque pelo menos onde nós vimos lá em Israel, onde eles mostraram, não é para cima, é para baixo, é um buraco nas pedras, não tem janela. Então eles cavavam um lugar lá nas pedras, o fundo normalmente ficava com barro, porque a água e tudo que eles passavam para lá sobrava no chão, e eles ficavam, desciam eles lá e tiravam eles de lá. Então você imagina, agora os caras fecham lá o portão de fora, colocam lá as cadeias nos pés deles e tudo, e de repente você está lá dentro fazendo o quê? Caramba, cadê Deus? Porque Deus deixou a gente vir para cá? Assim não dá, mano. Que negócio é esse? A gente é crente, nós estamos convertidos, eu sou até dizimista, e agora estou aqui dentro da cadeia. Que negócio é esse? Sabe o que eles fazem? Eles começam a orar, começam a cantar, e a cadeia treme, e a cadeia se abre, rompe, e aí aquele carcereiro tenta se matar, porque ele falou assim: os presos fugiram, estava escuro, não tinha luz dentro da cadeia. Ele pensou: eles fugiram, e agora eu vou ser pego no lugar deles, então é melhor que eu morra. E aí eles gritam lá de dentro: não faça isso, nós estamos aqui. E aí ele faz o quê? Pula lá com eles, acaba levando eles para a casa dele, do carcereiro, e acaba eles ministrando a família, e a família acaba aceitando a Jesus. É ruim que Deus deixe alguém na mão, irmão, é ruim. Deus não faria isso nunca. Então hoje é o tempo de nós mudarmos a nossa configuração, porque Deus vai voltar para lembrar você da promessa. Ele foi até Isaac só para lembrar: Isaac, esqueci não, tá? Fica ligado, aquela promessa que eu tinha com teu pai está valendo. A mesma palavra, a tua posteridade vai ser realmente grande, você vai ter tudo que você precisar, não vai te faltar nada, Isaac, fica tranquilo. E não é só pelo que você está fazendo, é a promessa que eu já tinha com seu pai. Deus não esquece daquilo que Ele promete. Abraão já não era mais, ele podia falar: ó, acabou Abraão, acabou a promessa. Não, ele falou que a posteridade ia receber, a posteridade vai receber.
Então ele voltou para falar para ele que ele estava vendo o que estava acontecendo. Nós precisamos entender isso. Deus aparece para você e quer mostrar a você que a promessa que Ele te fez vai acontecer. Diga: a promessa que Deus fez para mim vai acontecer. Sabe quando ela não vai acontecer? Quando você não acreditar. Quando você não fizer sacrifício, não se posicionar, aí vai ficar complicado. Mas se você acreditar, vai acontecer. Se você colocar o seu sacrifício, vai acontecer, porque Ele não volta atrás. E aí virá o reconhecimento. Fala: reconhecimento. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Primeira coisa que depois que ele ouviu a Deus, ele fez foi estabelecer um altar. Deus em primeiro lugar. Poxa vida, ele não podia ter feito uma festa para os funcionários, que era, o pessoal que trabalhou no poço. Ele não podia ter, não. Antes de qualquer coisa, Deus em primeiro lugar. Ele colocou aqui, ele ficou ali um altar e invocou o nome do Senhor, O princípio do reconhecimento de quem é do Senhor, em Deus na sua vida, sempre será a melhor resposta a Deus quando você está preparado para receber os seus projetos. Você que vai mostrar se você está preparado ou não, Como? No meu comportamento. Eu honro a Deus? Eu coloco Deus em primeiro lugar? Lembra que nós falamos aí no domingo sobre primícias? Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, se eu tenho que honrar alguém, Deus será honrado. Foi o que ele entendeu aqui. Peraí, eu consegui água, foi legal, mas Deus apareceu e renovou a sua promessa. Você ainda lembra da promessa que você pediu a Deus, das coisas que você pediu a Deus? Sim ou não? Sim. Lembra mesmo? Porque tem gente que às vezes o anjo tem que ir lá de novo. Quantas vezes as pessoas pedem coisas e esquecem? E isso é normal, tá? Eu lembro uma vez que eu estava com a senhora Dona Bispa e a gente queria comprar um carro, e a gente ficou assim. Então nós, novo convertido, começando, nós oramos, depois oramos de novo, e aí nós falamos, na época era um Escort, Escort bonito até e tal. Aí nós conversamos, falei: o carro mais ou menos assim, tem que ser um carro novo, quase zero, porque a gente quer um carro bom, novo. E aí nós combinamos a cor, de preferência vermelho. E, olha, bom mesmo seria se a pessoa tivesse comprado e quisesse transferir as prestações. Naquela época era fácil de transferir, não dava muito problema. Aí nós combinamos tudo, saímos, fomos ali na Macro, na Via Anchieta, tinha lá uma feira muito grande. Nós entramos, irmão, estávamos andando, e aí apareceu, olhamos do lado, puxa, olha, um Escort vermelho. E aí fomos lá perguntar, era do ano, coisa de 5 meses de uso. Aí eu olhei para ela, olhou para mim, olhei para ela, olhou para mim, olhei para ela, olhou para mim, ficamos se olhando os dois. Aí fomos falar com a senhora, a dona, uma senhora. Ela falou assim: olha, eu vou falar para você real é assim, tá com 2.000 quilômetros, carro, eu tenho que vender porque eu não estou aguentando pagar a prestação. Se o senhor me der X, eu passo para o senhor, você pode continuar pagando no meu nome, não tem problema, assim. Olhei o carro inteiro, coisa mais linda. Aí eu falei para ela: mas é melhor a gente olhar a feira, não é? Aí ela falou para mim: também acho. Aí eu falei para ela: então vamos olhar. Ela falou para mim: então. Aí nós fomos olhar a feira. Aquelas pessoas que vão contar a história, ficar no detalhe. Aí fomos, olhamos tudo, demos a volta, chegamos lá, tinha vendido. Aí eu olhei para ela e falei: mas Deus falou para a gente que era um carro assim. Aí a senhora falou: vocês passaram e falaram que iam ver o outro, por isso que eu acabei vendendo. Porque eu estava até falando para o homem, tem um casal que estava muito afim desse carro. Quem é que perdeu a bênção? Por quê? Deus falou, nós conversamos com ele, acertamos a cor, acertamos o jeito, a forma de pagar, acertamos tudo. E fomos embora. Demos prioridade para Deus, que ele tinha falado? Não. Demos prioridade para aquilo que a gente aprendeu na escola. Vai ver se não tem algo melhor. Quantas vezes você foi ver se não tinha algo melhor quando Deus já tinha falado para você como fazer? Quantas vezes você desacreditou
daquilo que você já tinha combinado com Deus, daquilo que você já tinha estabelecido com Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar. Se Ele mandar você ir, vá. Mas se Ele falar para você não ir, não vá. Ah, mas o que meus amigos vão dizer? O que Deus vai dizer? Pensa nisso. Quem está por você é Deus. Então honre a Deus, sendo honrado por Deus. É importante você entender que toda vez que você está sacrificando, Deus tem uma maneira específica e especial de honrar você, de abençoar você. Olha o que fala o versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes: Isaque, por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e não te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Quem falou isso? Aquele que mandou ele sair, aquele que mandou ele sair do lugar, da terra. Amados, quando a gente olha para isso, você vê que a indignação logo de cara aqui de Isaque foi grande. Ele falou assim: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais, me repeliste de vós. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, às vezes Ele tem que te tirar da mordomia, Ele tem que te tirar da zona de conforto, Ele tem que te tirar da posição. E a coisa mais difícil para nós é isso. Quando alguém perde o emprego, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Perdi o emprego. Ele nunca pensa assim: uma nova possibilidade está se abrindo. Ele sempre pensa o que foi que ele perdeu. Quando de repente acontece alguma coisa com o carro dele, e ele gostava daquele carro, passava flanelinha no paralama, ficava fazendo com a boca lá para ficar mais bonitinho, e aí o carro deu um problema. Ele, ao invés de ele parar para pensar o que está acontecendo, ele pensa assim: olha o que eu perdi. Deus está querendo colocar coisas novas na sua vida e você não tem percebido. Deus queria mostrar para Isaque crescimento, independência, porque Isaque usava água que era de Abimeleque. Isaque estava dentro da terra dele, e lá na terra dele quem mandava era Abimeleque, porque Isaque estava debaixo de toda uma estrutura que lá ele não podia fazer nada além daquilo que estava pré-determinado. Mas agora Isaque sai de lá e cava poço, e já tem o poço próprio dele, e é reconhecido, e Deus renova a promessa para ele, e ele está preparado agora para coisas maiores. Agora vem um novo estilo de vida para a estrutura dele. Todo sacrifício e obediência ao Senhor traz respostas de bênçãos vindas de Deus. Teu sacrifício tem resposta de Deus, amado. Não se preocupe com o vizinho da esquerda, não se preocupe com o vizinho da direita. Quando nós saímos do outro galpão, um amigo nosso chegou e falou assim: cara, como é que aconteceu isso? Nossa, vocês oraram para Deus proteger? Como é que o cara faz aquilo, de chegar e falar para você que tanto faz você sair? Eu falei: cara, para com isso, eu glorifico a Deus todo dia, toda noite, que Deus provocou aquela situação e a gente se livrou do faraó. Fica tranquilo. A gente entendeu a condição e saiu correndo, sabe, saiu fugido, como diz, sai, pega as tuas coisas e vai embora. Por quê? Porque aquilo não era bom nem para nós, nem para os membros, nem para as crianças que não tinham sala para a escola, nem para a escola de crescimento, nem para a escola bíblica, nem para o time, nem para toda a nossa estrutura, os auditórios e tudo que veio. Foi bênção demais. Se nós entendermos isso, você vai perceber que Deus vai te provocar em certas situações, vai permitir que o inimigo venha falar duro com você, mas para dar a você a realização que você merece. Coisas maiores estão preparadas para você. Não reclame, se posicione, não tenha medo. Olha para a dificuldade e não olha para ela como uma barreira, olha para ela como se fosse um trampolim para você ir mais longe ainda. Deus vai dar a você capacidade, mas junto com a capacidade Ele vai dar capacitação.
Capacitação é o que? Estabelecimento, habilitação, preparo, para que você seja capaz de pegar aquilo que você já tem e transformar em coisa melhor. As pessoas vão te honrar, porque viram que você saiu do pouco e está entrando no muito. Viram que você passou no meio da tempestade, mas saiu do outro lado. Tua família vai saber que você é o escolhido. Teus colegas vão saber que Deus é na sua vida. Mas você precisa parar de começar a demonstrar para todo mundo aí fora as tuas fraquezas. Por quê? Porque as pessoas podem até falar que não na sua frente, mas por trás diz assim: coitado. Coitado, coisa nenhuma, maior é aquele que está comigo do que tudo que está nesse mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A grandeza dele está sobreposta, está estabelecida na minha vida, e a vitória está decretada. Diga: eu tenho promessa, e eu vou pela minha promessa. Aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Amém, amado? Precisa ficar claro isso. Ele precisava crescer, e crescer dói, né? Agora nós entendemos que existem poços que vale a pena cavar, ou poderíamos dizer sacrifícios que são recompensados por Deus. Diga: sacrifícios recompensados por Deus. Abimeleque e seus príncipes, eles fizeram uma declaração para Isaac. Olha o que ele fala: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Eles eram filisteus, eles não eram hebreus, eles não eram do povo de Deus, né? Por isso dissemos: haja agora juntamento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O que ele estava dizendo? Ficou com medo, estava lá com medo deles. Pensou assim: Isaac está crescendo tanto, está ficando tão forte, está produzindo tanto, agora ele tem poço de água, ele não depende da gente mais, ele tem vida própria. Esse cara vai dar trabalho, meu irmão, esse cara vai ficar a perigo. Quantas pessoas olham para você e não pensam isso? Você começa a crescer, começa a se tornar um profissional da área, começa a se estruturar, começa a ter lá a sua casa arrumada, começa a ter a sua vida estabelecida. Aí na empresa começa a ter inveja, você fala: não é possível, porque esse cara tem inveja de mim se ele tem mais que eu? Porque ele viu o que você não viu, porque ele entendeu o que você não entendeu, que Deus está operando pela sua vida, que a prosperidade de Deus vai te alcançar, que a mão do Senhor vai te guardar, e que você será grande no meio dos grandes, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Ei, o inimigo já percebeu. O inimigo já percebeu. Quem não percebeu foi você. É interessante isso. O inimigo já viu, já entendeu, já sabe que você vai ser grande, e ele começa a tentar te perseguir. A dificuldade vem, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Você é preocupado: não é possível, eu nunca vou alcançar. Ei, se ele está se mexendo, é porque você vai alcançar. Se ele está lutando, é mais ou menos que nem remédio homeopático. Já ouviu falar? Quando o médico dava remédio para o pastor Henrique, ele era pequenininho, e ele dava as bolinhas, ele perguntava para ele assim: doutor, o que ele vai sentir? Ele falou assim: olha, ele está com febre, vai aumentar a febre. Vai aumentar a febre? E ele vai suar bastante. Esse remédio vai aumentar a febre dele, ele vai suar bastante. É esse remédio que o senhor está dando, por que o senhor não dá um para cortar isso? Não. Se eu der para cortar, ele não vai ter anticorpos necessários para quando ele crescer, isso nunca mais pegar ele. Eu posso cortar a febre, mas ele não vai ficar bom, ele vai ficar meia boca, e lá na frente ele vai ficar pior. Então eu tenho que dar um remédio agora para ele, que vai provocar os anticorpos, ou seja, vai aumentar essa intensidade, mas ele depois não volta a ter esse problema. Então se não fizer o contrário, se ele não ficar com mais febre, se ele não ficar com mais suor na cabeça, se ele não ficar mais assim, o remédio não está funcionando. Ele falou: você entendeu, Marcos? As coisas de Deus também são assim, irmãos. Quando você vê as pessoas se levantando contra você, e você está fazendo tudo direitinho, fica atento, porque tem coisa grande para a sua vida, tem coisas tremendas. O diabo já percebeu, o vizinho já percebeu, só você que não percebeu que tem coisas maiores vindas da tua direção.
Tem coisas melhores vindo na tua direção. Tem projetos maiores acontecendo. Raba, Shepra, Kenécia, Anta, Lubricanta, Rabachai, Eikana, Hasebe, Akai. Pastora Rita, só não vai acreditar em mim. Eu sei que você não acredita em mim tão fácil. Mas Deus falou assim: tem algo que vai chacoalhar o seu coração. Vai balançar suas pernas. Você vai dizer assim: eu nunca acreditei, eu não acreditava. Mas Deus assim: eu vou fazer. Você vai andar comigo pela terra, Ele diz. E você vai ver que eu ainda sou Deus, que eu não mudei a promessa para uma jovem Shepra Kenécia. Ei, 13 anos, 6 meses, Sepra Canahai. E Ele falou contigo naquela data. Se você lembrar daquela palavra, ela vai acontecer em poucos dias. E você vai saber que Deus não depende nem de gente, nem de dinheiro, nem de para fazer o que Ele tem que fazer. Apenas quantos dias você vai saber? Tipo, que dúvida é? Conta 47 dias e você vai saber se Deus é Deus ou não é Deus. Eica, sepra, nábia, anta, canta sobre comodou que labra séria. A terra vai balançar. Ei, quando a gente olha, as pessoas estão julgando, as pessoas estão avaliando, e Deus está dizendo: ei, tem uma proposta. Ele deu a proposta para você, santo. Anda com ela no teu coração. Anda com ela no teu coração, porque ela vai mostrar a você a grandeza. Para terminar, o caráter transformado traz confiança. Quando o nosso caráter está transformado, a gente recebe o caráter cristão, a gente não tem mais medo. Não é que não doa, não é que não haja aflição, tá? É mentira dizer que não há aflição quando a gente tem medo, quando a gente tem dúvida, quando as coisas não estão acontecendo. Tem sim, mas uma coisa é certa: quando nós temos o caráter de Cristo, quando a gente foi transformado no caráter, irmão, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não vou parar na metade do caminho, eu vou até o fim. Eu vou ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestar. Eu vou ver a glória de Deus acontecer. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele é fiel para ir comigo até o fim. Eu não vou parar, eu vou com Ele, porque Ele tem resposta. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ele falou o quê? Vocês me mandaram embora. Aí o inimigo falou para ele o quê? Não, peraí, a gente percebeu que você é bendito do Senhor. O que você faria? Se alguém viesse para você e dissesse para você: nossa, percebi que você é mais poderoso que eu, e aquela pessoa tivesse pisado nos seus 2 pés, beliscado seu bumbum, dado um tapa na sua cabeça, o que você faria? Não vai ficar barato não, agora eu vou pegar, porque sou crente, mas não sou besta não, vai ver, agora é a hora da resposta. Sabe o que ele fez? Você viu o que ele fez? Montou um banquete. Sabe por quê? Porque ele estava curado, ele tinha a visão, ele sabia que Deus era por ele, ele entendeu que Deus preparou tudo isso para honrar e não para roubar, para crescer e não para diminuir, para que ele entendesse que ele estava totalmente dentro de um projeto e não sozinho. Quando ele entendeu isso, ele falou: não é que é certo mesmo? Eu sou bendito do Senhor. Diga: eu sou bendito do Senhor. A bênção de Deus está sobre você. Canta. Ainda que você não tenha conseguido entender, Deus ainda é Deus, Senhor. O Todo-Poderoso, e a palavra dele não volta vazia. Não volta. Naquela hora ele diz que fez aqui um banquete. Comeram, beberam, descansaram, levantaram de madrugada, juraram um ao outro, fizeram o juramento. Logo depois despediu Isaac e eles foram em paz. Diz: eles foram em paz. Aquele que te perseguia, você não vai ficar contra ele, você vai deixar ele ir em paz. Por quê?
Porque você já descobriu que você é maior. Você já descobriu que você está debaixo da cobertura de Deus. Você já descobriu que tem uma palavra profética sobre a sua vida. Você já descobriu que Deus parou você, não foi para te derrubar, foi para te levantar. Deus não te parou para te envergonhar, parou para preparar você para coisas maiores. E a maior declaração disso está aqui, ó. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram: temos achado água. Ele já tinha o poço, mas quando eles foram conversar lá com Abimeleque e tal, o pessoal dele já estava habilitado, já estava pronto. Sabe quando o pessoal já está assim, não, a gente é bom demais, a gente fala, cavamos um, cavamos dois, cavamos três, o terceiro ficou para nós, aí fui lá, agora eu vou cavar o quarto. Você fala assim, caramba, o que aconteceu com esses caras? Você montou lá o seu negócio, parecia que ia quebrar, que não ia acontecer, que não ia, e de repente ele começou a andar, mas quando você olhou para trás, os seus próprios funcionários já estão montando outra empresa, já estão chamando mais gente, já estão crescendo, sabe por quê? Porque agora você tem caráter de Cristo, agora você tem unção de vencedor, agora você tem autoridade de poder, agora você não tem que ficar batendo nos outros para falar não, agora cada um corre para o seu lado e todo mundo está treinado. O treinamento envolve, a unção envolve, o poder envolve, e quando você olha, está todo mundo correndo, porque entrou debaixo da mesma unção. Agora a água para eles já não é mais problema. Água para eles não é problema. Vai tirar no poço, no Reobote, ou vai tirar no Berseba? Não sei, de onde você quer água? Daqui a pouco alguém lá na tua empresa, você vai dizer assim, faz o seguinte, pega na filial, pega lá no caixa da filial que tem recurso suficiente, faz isso, isso e isso. E antigamente você estava lá, meu Deus, vai faltar, agora está assim, da onde vai tirar? Tira de lá, faz sei o quê, faz o seguinte, pega o dinheiro da poupança que nós colocamos, pode pegar, faz o seguinte, vamos resolver esse negócio, comprar o carro, vende o Bitcoin um pouquinho lá, e vamos comprar o carro, porque vai começar a sobejar, vai começar a crescer, vai começar a multiplicar. Ei, você cavou poços, aprendeu a cavar, passou pelo sacrifício, agora você é realizador. Diga, eu sou cavador de poços, fui chamado para fazer coisa grande. Diga, poços que vale a pena cavar. Esses daí que trazem resposta. Você vai abrir mão da raiva, do medo, da dúvida, da desconfiança, eu não sei o que vai acontecer com o governo, o que vai acontecer com a cidade, o que vai acontecer com o coronavírus, o que vai acontecer, amado? Alguém que tem o controle de tudo. Quem é? Deus. Então não é melhor andar com Ele? Porque se é Ele que tem o controle de tudo, eu andando com Ele, Ele controla tudo, eu estou debaixo da proteção dEle, quer dizer, não vou sair debaixo do guarda-chuva dele não, porque Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Ele é o Senhor. Quando eu entendo isso, eu começo a pensar, peraí, há um sacrifício que vale a pena, né? Nós precisamos trocar a nossa visão, porque todo sacrifício ordenado por Deus toca o coração de Deus. Diga, todo sacrifício ordenado por Deus toca o coração de Deus. Sabe por quê? Porque começa a ser algo chamado obediência. Quando a gente entra na dimensão da obediência, nós sabemos que ele passa a ser responsável. E aí ele, como responsável, não tem como dar errado. Sacrifício que vale a pena realizar para alcançar os nossos inimigos, de forma a eles desejarem estabelecer a paz conosco. Parece que não, irmãos, mas naquela hora o próprio Isaac teve que engolir seco. Poxa vida, mas ele não podia aproveitar aquele momento e dizer, não vai ter paz não, agora o negócio é guerra. Não podia, mas ia ajudar ele em alguma coisa? Tem horas que a paz nos dá a condição de transitar, de enxergar, de viver. Ele precisou engolir o orgulho para viver a paz.
Quanta gente está precisando engolir o orgulho para viver a paz? Quanta gente está precisando rever seus conceitos, perdoar pessoas, não deixar as marcas, né, das dificuldades atingirem você, porque quando você vai falar e está com as marcas da dificuldade, como é que a gente fala? Manso ou duro? Fala a verdade. Você chegou lá, deu tudo certo, está tudo bem, de manhã você chega na empresa, encontra um funcionário que não está fazendo alguma coisa bem, você vai lá e fala, ô mano, peraí, senta aqui, não é assim, cara, tal. Aí outra coisa, você chegou de manhã, está dando tudo errado na sua vida, e você vai falar com ele, vê o cara fazer coisa errada, como é que você fala com ele? Tá ficando doido, maluco, que é? Não é assim? Fala, cara, esse cara ontem falou comigo tão docinho, hoje está virando o quê? O giraia? Mas não é assim. Quando eu não tenho paz, eu não lido da forma adequada. Então eu preciso matar o meu orgulho primeiro, reconhecer que tem um Deus que é soberano na minha vida e que Ele tem o controle de tudo. Se for para gastar tempo batendo boca, gaste tempo orando, porque Deus pode mudar tudo e todos. A briga não muda. Às vezes você é mais forte do que o funcionário, o fornecedor, ou o cliente, ou o patrão. Você é mais forte, você fala grosso, e ele até cala a boca, mas essa pessoa vai ficar com mágoa sua. O que ela vai fazer depois? Assim que ela tiver a chance, ela dá o troco. Vale a pena? Mas quando você ora, Deus muda corações. Deus muda e começa a trazer as pessoas de volta à situação anterior. Então a paz de Cristo precisa reinar primeiro aonde? Em você, para depois reinar no local. Então isso é muito importante a gente entender. Nós somos cavadores de poços, mas a gente sabe o que está realizando, o caminho que vai seguir e o objetivo para cumprir. Nós sabemos. Nada vai tirar a gente da posição, nada vai roubar da gente as promessas que Deus fez. Chacoalha a pessoa do lado e fala, você lembra da promessa? Se ele falar que não, fala, vai orar. Tem gente trocando as promessas. Ele pega lá, não, é verdade, Deus falou que ia ser assim, mas depois eu pensei bem. Volta para o joelho, ouve a resposta de Deus. Ele pode falar, vamos trocar mesmo, mas ele pode dizer para você, primeiro cave os 2 poços. Mas eu vou cavar os 2 poços e nem é meu, vai ficar para aquele miserável. Fica tranquilo, todo preparo estabelece habilitação. Você gasta, você se desgasta, mas você vai ser habilitado para coisas maiores. E quando você menos esperar, a honra virá. Veio o Reubote e veio Betseba. Ele cavou 2, cavou. Não teve direito? Não. Mas ele teve outros 2 que passaram a ser direito dele. Para cada sofrimento seu, sempre haverá uma bênção. Eu já sofri muito, que bom, vou ter várias bênçãos na sua vida. Entenda o mistério de Deus, você vai viver. Esteja sempre pronto a realizar sacrifícios. Deus quer te abençoar. Amém, amado? Você crê nisso? Fica de pé. Cavador de poços. Aleluia.